Hoje nós vamos meditar em um texto em Romanos, capítulo 1, verso 4. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para dizer para nós hoje, aí no texto que está aí. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui mostra que o Senhor Jesus se encontrava morto no fundo da cova, uma espécie de gruta. Daí ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai. O Espírito Santo, que atuou a ressurreição de Jesus, é chamado no texto de Espírito de Santidade. Espírito de Santidade. É preciso mesmo ser de muita santidade para tirar Jesus daquele estado tão imundo em que se achava. Não era a imundície dele, mas a nossa nele. A nossa imundície foi lançada sobre ele na cruz do Calvário. Você sabe disso. Jesus recebeu ali toda a nossa sujeira, impureza, imundície. Pense na velha natureza, pense no velho homem. O que é isso? Isso é muito sujo, é contaminado demais. Jesus recebeu tudo isso em seu corpo na cruz. Então, o Senhor se achava envolvido na maior iniquidade que se pode pensar, pois estava respondendo pelo pecado do mundo inteiro. Imagine você, Jesus estava respondendo pelo pecado do mundo inteiro. Jesus na morte foi introduzido no lamaçal do nosso pecado, e aí permaneceu 3 dias. Quem tirou Jesus dali? Ele não saiu por si mesmo. Foi o Espírito de Santidade que foi lá ressuscitar Jesus. Jesus tinha certeza que o Pai enviaria o seu Espírito, que é o Espírito Santo, para tocá-lo e levantá-lo daquele estado em que se achava. O Espírito foi lá com perfeita santidade, que tocando o Filho de Deus o retirou para a vida sem nenhum pecado. Nenhum pecado, porque Jesus tinha levado em seu corpo os nossos pecados. O Espírito de santidade, de pureza, de limpeza, veio para ressuscitar o Filho de Deus e torná-lo limpo e purificado. Não estou falando da impureza de Jesus. Eu estou falando da minha, que estava sobre ele, e que o Espírito Santo, ao ressuscitar o Senhor, o purificou. Jesus foi levantado da morte
não tendo sequer cheiro dos nossos pecados. Seu cheiro é bom, é o bom cheiro, porque é santo. O Pai precisava ressuscitar o seu Filho, porém, o agente da ressurreição de Jesus não podia ser outro senão o Espírito de santidade, que é também o Espírito de vida. É também o Espírito de vida. Romanos, capítulo 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em você. Diz aí que essa vida que o Espírito Santo operou em Jesus Cristo, que se achava morto no fundo da cova, não foi uma operação somente em Jesus Cristo. Você viu a diferença? Não foi uma operação somente em Jesus Cristo, mas é também uma operação doação em nós também. A vida que foi operada, atuada pelo Espírito em Jesus, essa vida foi doada pelo mesmo Espírito, atuada pelo mesmo Espírito naqueles que com Cristo morreram. Por isso foram ressuscitados com Cristo pelo Espírito do Pai. Então podemos dizer que já temos aqui e agora esta vida de Cristo. Já podemos dizer que temos aqui agora esta vida de Cristo, esta vida de Deus operando em nós, manifestando em nossos corpos mortais, que também será vivificado na ressurreição corporal ou na transformação de nossos corpos no arrebatamento da igreja. O Espírito habita em você. Ele já deu a vida de Cristo a você. Já está em você a vida de Cristo. O próprio Cristo já está em você. E o Espírito Santo que atuou essa vida em você também habita em você. E no dia em que o Senhor voltar, nossos corpos serão vivificados para nunca mais morrer. É disso que está falando aqui. Então, irmãos, haverá um momento em que o Espírito que em nós habita vivificará os nossos corpos mortais. Irmãos, é importante saber. Você veio aqui. Então é importante você saber que nós fomos associados a essa vida de Cristo como obra do Espírito Santo. A vida que Jesus recebeu na ressurreição foi também transmitida a nós.
quando o Espírito operou a vida em Jesus, lá no túmulo ou na gruta onde ele estava, operou esta mesma vida em nós. É por isso que na palavra de Deus, a fé encontra a sua expressão legítima na ressurreição de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Você vê? Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Não foram libertos. Por quê, irmãos? Por quê? Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Sabemos que Cristo ressuscitou. Muita gente sabe que Cristo ressuscitou e não está salvo. Então, precisamos entender melhor o texto. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Por quê, irmãos? Porque essa ressurreição de Jesus foi uma ressurreição compartilhada. Quando o Espírito ressuscitou Jesus, ressuscitou você. Se não tem a ressurreição de Cristo, não tem a minha. Para falar a verdade, a atração na cruz também não vale nada. E ninguém foi salvo do pecado. Então aqui podemos ver a nossa experiência com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não é algo para ser comemorada uma vez por ano na Páscoa. A ressurreição de Cristo é um fato atual de todo dia. Ela está em mim. Eu fui ressuscitado com Cristo. Eu estou ressurreto. E a vida dele está manifestando em mim. A vida da ressurreição. Não somente por ser a ressurreição de Cristo, mas porque nesta ressurreição nós ganhamos a vida juntamente com Ele. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Cristo está em mim vivendo a vida dele. Quando é que Cristo vive em mim? A partir da sua ressurreição com Cristo. Só que para ressuscitar com Cristo, você tem que primeiro passar pela cruz, morrer lá. Aí você sai com Cristo pela ressurreição, e ao sair com Ele pela ressurreição, você ganha a vida dele. Mas essa vida que você ganha é Ele mesmo, porque Ele disse: eu sou a vida, e Ele vai viver em você. Cristo perdoou o pecado cometido, crucificou com Ele a nossa vida pecadora e perversa, mas nós precisamos de algo mais. Além disso, precisamos de vida. Jesus levou o meu pecado, levou a minha velha natureza, levou a minha vida, fez tudo morrer ali, me perdoou. Só que eu preciso mais do que isso, e Deus tem mais do que isso para nós. Mais ou menos assim, para você entender. A menina estava passeando com seu pai em uma rua da cidade. De repente,
uma pessoa detona uma arma de qualquer lugar e o projétil, aquela bala, atinge a menina no coração. Ela cai morta nos braços do pai. O pai, desesperado, corre com a menina nos braços para o hospital. Chegando lá, ele logo grita: doutor, a minha filha foi baleada. A menina é rapidamente colocada em uma mesa e é operada. E o médico tira a bala. Chega para o pai e diz: pronto, aqui está a bala que matou a sua filha. O pai fala: não resolve, doutor, eu quero a minha filha. O médico disse: mas não tem como dar vida, eu tirei o que tirou a vida dela, devolver não tem jeito, não resolve. Não foi tirado a bala que matou? Foi. Resolveu? Não resolveu. Não bastou. Por quê? Porque falta vida na menina. Com a gente é assim também. A entrada do pecado nos matou. Agora, a saída do pecado não resolve toda a situação. Tá? Jesus foi à cruz, tirou o pecado, tirou a velha natureza, tirou o velho homem de nós, mas não resolve de maneira inteira a nossa situação. Por quê? Porque eu preciso de vida. Por isso que temos a ressurreição. Porque na ressurreição, Deus vai nos dar a vida. A vida perdida no Éden. A vida que o casal deixou escapar. A vida de Deus. Então, tira o que nos matou, mas Deus vai nos dar vida. Vida. Então Jesus na expiação retirou esse pecado de nós, esse pecado que nos matou e nos separou da vida. E na ressurreição, Deus em Cristo nos restituiu a vida que o pecado roubou. Mas é preciso crer. E só crer também. Não tem esforço nenhum. É uma maravilha, irmãos. Cada dia eu fico mais empolgado, mais encantado com a graça. Só Deus mesmo para providenciar uma coisa assim. A experiência da fé é exatamente relacionada com a vida que vem da ressurreição. Entendeu? Com a vida que vem da ressurreição. Se você não tem a vida, você não tem fé. Se você não tem a vida de Cristo, se Cristo não vive em você, você não tem fé. Você está em seus pecados. Mas para ter a vida, você precisa de ter a morte com Cristo na cruz. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Cristo é essa ressurreição. Porque nós fomos ressuscitados na pessoa de Cristo. Jesus nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida em mim e Ele é a ressurreição também. Por que que Ele é a ressurreição? Porque eu estava nele. O Espírito ressuscitou o Filho de Deus, colocando a vida nele, que passou para nós, e quando ele levantou, nós também. Então a minha ressurreição acontece na pessoa de Jesus. Por isso Jesus é a minha ressurreição. Romanos 4, verso 23 e 24. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta,
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Então depois você lê de novo Romanos 4, 23 e 24 para a sua meditação, e você vai perceber que Paulo destaca a fé no seguinte ponto: os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Então é uma fé ligada à ressurreição. Então o Senhor Jesus ganhou a vida do Pai. Ele ganhou a vida do Pai. E nós ganhamos o quê? Ganhamos a vida do Pai também. Ganhamos juntamente com Cristo. Jesus ganhou a vida e eu também. A vida que Jesus ganhou é divina. A que eu ganhei também é. A vida que Jesus ganhou é eterna. A que eu ganhei também é. A vida que Jesus ganhou é pura e santa. Eu também ganhei a vida pura e santa. Vida da ressurreição existe em um estado de santidade, isto é, separada do pecado. Vida no pecado não é vida de ressurreição. A vida da ressurreição é poderosa. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tem algo chamado aí de muito mais. O que é muito mais aí? A vida do Filho de Deus. A vida de Cristo em nós. A vida que nos salva. Mas eu quero que você preste atenção em mais um detalhe. Preste atenção no texto. Diz aí: salvos pela sua vida. Eu quero que você preste atenção nesta expressão aqui. Sua vida. Salvos pela sua vida. A parte final. Sua vida. Sua vida aqui, preste atenção. Sua vida é algo anexado a Ele. Esta vida está anexada a Ele, ao Senhor Jesus. Não é vida separada de Jesus. Não é vida separada de Jesus. É vida em Jesus. Ele até disse: eu sou a vida. Como que separa isso? Não tem como separar. É Ele mesmo vivendo em nós. É Ele mesmo operando a sua vida em nós. É Ele mesmo manifestando a sua vida em nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse: Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim é a experiência de cada salvo verdadeiro. Prestou atenção no que eu disse? Eu não disse que tem que ser a experiência de cada salvo verdadeiro. Eu disse que é. Se você é salvo, é. Cristo acertou tudo na cruz. A nossa conta foi paga na nossa morte com Ele. Mas Ele sabia que precisava providenciar-nos um meio de não nos metermos novamente nessa maligna e maldita dívida. Ele pagou tudo lá na cruz do Calvário. Só que Ele sabia que Ele tinha que providenciar um meio para nós, para que a gente não se metesse de novo
não fizesse dívida de novo, não ficasse devendo de novo, aqui no sentido do pecado. E esta providência que o Senhor nos oferece é a seguinte: Ele veio viver pessoalmente a sua vida em nós como garantia de um viver fora do pecado. Não tem outro jeito. Ou Jesus vive em nós a vida fora do pecado, ou eu não vou conseguir de jeito nenhum. A vida de Cristo funcionando em nós, ela é a nossa imunidade contra o pecado. A vida de Cristo em nós é o poder que veda o pecado. Pense no seguinte: Cristo vivendo a sua vida em nós, operando a sua vida em nós, manifestando a sua vida em nós. Pense, muda ou não muda? Faz a diferença ou não faz? Interessante. Recebendo a vida de Jesus Cristo, recebemos o próprio Jesus Cristo em nós. Por isso, podemos dizer: Cristo vive em mim. O que escapa disso, o que escapa de Cristo em nós, não assegura salvação nenhuma. Esta é a exata verdade. Vamos ler o último texto, Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Quando a gente tem salvação como um conceito, como uma doutrina, como uma coisa, ela se torna impessoal. Mas quando nós temos a salvação como uma pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor, a pessoa de Cristo, ela se torna relacional. Deus é a minha salvação. E isto significa que para ter salvação eu preciso estar em Deus e Deus em mim. Por isso, Deus mesmo veio a este mundo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e ressurreição. Portanto, creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Isto é a salvação revelada na palavra de Deus. Se você crê a sua morte e ressurreição em Cristo, então você está salvo. A minha salvação é o meu Salvador, que agora está em mim, vivendo a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o que salva. Isto é maravilhoso. Em Efésios capítulo 4, verso 18, mostra que nós estávamos separados da vida de Deus. Então, a salvação é voltarmos para esta vida de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, Ele está dizendo que veio para ser em nós esta vida abundante. Eu vim para que tenham vida, foi o que Jesus disse. Mas Ele não parou aí, tem mais. Ele acrescentou,
e a tenham em abundância. Esta vida de Deus em nós nunca é o que foi no momento anterior. Ela é mais e continua sendo mais. Esta vida de Deus, de Cristo em nós, é sempre mais e mais e mais. Esta vida em mim é mais a cada momento. Esta vida de Cristo é eterna e inesgotável. Por isso, Jesus disse que é vida em abundância. Mas é importante saber que a vida abundante de Cristo só pode ser uma realidade em mim a partir desta experiência de fé na palavra de Deus que temos com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, quando você crer a sua morte e ressurreição em Cristo, o Filho de Deus virá viver no seu interior a vida abundante. Nada é mais precioso do que o viver de Cristo em mim. Bendito seja o Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz. Bendito seja, porque Ele, o Senhor Jesus, ao morrer por mim na cruz, me fez morrer crucificado em seu corpo. Bendito seja o Pai, que pelo seu Espírito Santo ressuscitou o seu Filho e nos ressuscitou juntamente com o seu Filho. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que agora está em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Bendito Jesus.